Vamos aguardar aqui, então, o ingresso da nossa querida convidada, Cibele Biasotto. Vamos lá, Cibele, por favor. Justo hoje, né? Você é minha primeira convidada, não podemos... Aí, Cibele! Sabe que, olha, eu vou ser bem honesto. Cheguei até a frustrar aqui, falei, será que nós vamos frustrar expectativas, né, Cibele? Boa noite a você. Como estão as coisas? Boa noite. Boa noite, doutor Elias. Tudo ótimo. Uma honra estar aqui com o senhor. A honra é nossa. Eu, como projetamos estas lives, Cibele, é algo assim para que todos possamos, né, registrar nossas participações dessa época no acervo histórico da Bracrim. Este material vai integrar o acervo histórico da Bracrim. Você é a primeira convidada. Pois é. Uma gladiadora. Nós vamos falar sobre você. Não é nenhum tema de direito, ou o maior direito, né, de todos os temas. O direito à existência, o direito a uma profissão, enfim. Você hoje é nossa convidada e eu estou muito feliz em recebê-la no Instagram da Bracrim. Cibele Biasotto. Bom, Biasotto, Itália, lá, né? Que é Itália. Eu quero saber se Biasotto veio da tua família ou é do ramo da família do teu marido. Não, é do meu marido. Biasotto é do meu marido. A minha avó paterna era italiana, nascida em Roma, o sobrenome dela era Stocchio. Então, são dois pezinhos lá, né? Um do lado do marido e outro da tua família nessa tua ascendência, né? Veja, eu gostaria, todos gostaríamos que você falasse da sua mãe, do seu pai, família, cidade onde nasceu. Fala lá, Cibele, para que nós possamos conhecer as origens. Bem, eu sou uma mistura grande, né, desse nosso povo brasileiro aqui, porque do lado paterno, a minha avó é italiana, meu avô português. Do lado materno, nós temos indígenas, alemão e negro. Então, a mistura é bem interessante, né? E o meu pai, que é da família italiana, minha mãe, descendente de indígenas, alemães e negros. E saiu essa família linda que nós temos aqui, né? A minha mãe... Eu nasci em Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Norte pioneiro ali do Paraná. É paranaense. Sim, sou paranaense. Aliás, há controvérsias desse meu nascimento, que minha mãe jura que eu nasci em Santo Antônio da Platina, e foi meu pai quem me registrou em Ribeirão do Pinhal. Como eu fui criada durante muito tempo em Ribeirão do Pinhal, eu assumi Ribeirão do Pinhal mesmo, sou pinhalense. Não, perfeito, que bom saber que você é do Paraná. Como que você foi parar em Tocantins? Explica para nós. Depois nós vamos falar da presidência da Bracrim em Tocantins, agora eu quero saber de você. Certo. Eu e o meu marido, na época, morávamos no Paraná, eu estava morando no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, onde eu trabalhava, e ele no Paraná. Assim, logo depois que ele se formou, nós resolvemos nos casar e saímos andando no Brasil procurando um lugar que nós quiséssemos nos estabelecer. E viemos numa viagem em julho, andamos mais de 7.000 quilômetros, vindo aqui para o norte, né? Conhecendo várias cidades. E aqui nos encantou. Nossa primeira residência em Porto Nacional, onde nós temos casa, né? E Porto Nacional nos encantou, uma cidade assim maravilhosa, com o Rio Tocantins, né? Muito lindo, antes de virar aqui, de ter a hidrelétrica. E nós resolvemos, então, em janeiro, nós já fizemos contatos profissionais aqui, em julho, e em janeiro nos mudamos definitivo. Isso, o ano que vem, já completaremos 25 anos de Tocantins. Que tal? Mas vamos voltar um pouco no tempo. Então, escolas por onde você passou.
aquela menininha Cibele que foi levada pela mãozinha para uma escola. Qual foi, então, essa sequência de escolas que você passou? Depois que os meus pais se formaram, né, lá ali na região que eles moravam, em Ribeirão do Pinhal, nós viemos para Ivaiporã. Meu pai era professor de educação física, minha mãe de língua portuguesa. A primeira escola que eu me lembre foi o Colégio das Irmãs, né, o Mater Consolatas, que era lá em Ivaiporã. Quando eu estava no primeiro ano, meu pai, antes de completar 31 anos, ele faleceu em um acidente. Então, logo após, nós fomos para uma escola pública, o Barbosa Ferraz, próximo mais de casa, né? E estudei ali a primeira fase. Depois, nós estudamos na Unidade Polo, que era uma escola nova, muito bonita, enorme, né? Com muitas possibilidades na época, com esportes, uma escola muito moderna para a época, vamos dizer assim, pública também, mas uma excelente escola. Depois de lá, minha mãe casou-se novamente, quando meu pai faleceu, e nós fomos para Cascavel. Então, lá em Cascavel, eu estudei no Colégio Wilson Joffre, onde eu tenho muitas lembranças e guardo muitas amizades ainda, e para fazer o ensino médio, hoje o segundo grau, eu fui estudar no Instituto de Educação do Paraná, aí em Curitiba. Fui fazer o magistério aí no Instituto, né? Que era uma escola maravilhosa também, muito tradicional aí em Curitiba. Eu quero registrar aqui que quando a gente tem textos da Bracrim, volta e meia eu peço para a Cibele fazer revisão. Olha, sua mãe foi professora, então, de português. Sim. Então, sim. Perdoa. E você escreve maravilhosamente bem, revisa textos. Eu quero aqui registrar aqui meu agradecimento pela tua prontidão. Imagina. Estar conosco. Vamos lá, eu só queria saber de uma coisa. Depois do magistério, né, penso eu, que você pensou em sonhar, digamos, pensou em fazer direito. Então eu te pergunto. Não. Não? Não. Eu fiz o magistério e sempre quis ser professora, e as possibilidades que nós tínhamos na época era esse o caminho, né? Então, eu fiz letras. Minha primeira formação é letras, sou mestre em linguística, né? Trabalhei muito tempo no magistério, dando aula de língua portuguesa. Essa é a minha primeira formação, fiz mestrado nessa área, e depois que eu já estava aqui no Tocantins, com o incentivo do meu marido, e aliás, eu sempre questionei muito, né, o meu próprio mestrado em linguística já foi sobre inquérito policial, que era uma área que me interessava muito, porque eu via como eu faço análise linguística, né, análise linguística crítica, eu via aqueles textos e não me conformava com o estilo, com os objetivos daqueles gêneros que eu tinha contato por meio do meu marido, que já era advogado. Então eu fui me interessando muito, fiz o mestrado, defendi sobre o inquérito policial, e aí começou a me despertar esse interesse pela área do direito. E daí o meu marido me disse... Fazer um registro. Pois não. Claro, né? Eu estou sozinho em casa, né, na quarentena aqui. Eu acabo de observar aqui nessa letrinha pequena que o César Brito acabou de entrar, o nosso querido batonê, nosso irmão, nosso referencial. Um grande abraço aqui em nome de todos nós, de toda a Bracrim, ao querido César Brito. Vamos em frente. E aí, prossiga. Então, daí eu me interessei e o meu marido mesmo me disse, né? Você já tem tanta facilidade com a linguagem, que é algo que se utiliza muito, né, no direito, é a palavra, e por que você não faz direito? E era assim, quando... na época de estudo, era uma coisa para mim muito distante. Para mim, direito era assim para pessoas que realmente fossem mais abastadas, que tivessem condição de fazer direito. E eu falei, eu acho que agora então eu vou fazer. E eu entrei no curso e fiz o curso de 5 anos, eu fiz em 3 anos e meio. Pegava várias disciplinas, né, estudava muito, para conseguir recuperar um pouco desse tempo, né? Então, eu sou ainda uma nova advogada, não sou antiga. Bom, veja bem,
aqui eu ia pedir, então, para você falar do teu marido e tal, antes de falar da paixão pela advocacia criminal, mas você já entrou nesse tema e já falou do teu marido, nosso colega advogado. Eu penso que, voltando aqui ao direito, como é que foi a emoção da tua formatura em direito? Então, já que nós estamos aqui, né, próximo dessa narrativa, assim, a emoção da formatura e depois quando você pegou a carteira da ordem. Fale desses dois momentos aqui que você se tornou bacharel da República. Vamos lá. E depois, quando você recebeu a tua carteira. Não, foi muito emocionante, porque nesse processo todo da faculdade, toda a minha família se envolveu. Eu parei de trabalhar, né? Eu tive que contar com o apoio de todos, porque eu estudava de manhã, de tarde, de noite, e até sacrifiquei, né? Que nós temos 3 filhos maravilhosos, e nisso o meu marido me ajudou muito. Então, no momento da formatura, eu fiz questão de participar de todos os eventos, né? Com a turma, e foi muito emocionante conseguir algo que para mim em outros tempos eu achava impossível, né? Então, com a ajuda do meu marido, Pedro Biasotto, e de todos os meus filhos, a família se envolvendo nesse sonho, mãe, meu padrasto, todo mundo, meus irmãos, foi assim, muito emocionante. E daí vinha a cobrança, né, da questão da ordem, da carteira. Para mim foi um pesadelo, porque todos falavam, ela, óbvio que ela vai passar, né? É óbvio, eu morria de medo. Mas ainda bem, deu tudo certo, já fiz na área de direito penal, né? A segunda fase já foi a minha área escolhida. Já na faculdade, a minha tendência era ir para esse lado, principalmente, doutor Elias, por causa de um professor, que nem era da área penal, da área criminal, né? Nem dava direito penal, nem processual, o professor Geraldo Cabral. Ele me convidou para participar de um projeto da remissão da pena pela leitura, pela experiência que eu tinha com a língua portuguesa, né? Okay. Minha outra formação, e eu entrei nesse projeto e comecei a frequentar muito as unidades prisionais aqui no Tocantins com esse projeto, principalmente o feminino. Então, isso me deixava assim, querendo contribuir de alguma outra forma com essa população encarcerada, né? Porque eu via, como eu tinha um contato muito próximo com elas, e quando se envolve leitura, produção de texto, a intimidade eu acho que fica até maior, né? E pelo que elas escreviam, que eu corrigia, eu fiquei assim muito tocada em querer contribuir mais com essas reeducandas. Então, daí que foi firmando cada vez mais a minha intenção em querer ser uma advogada criminalista e fazer diferença na vida de algumas pessoas que para algumas, às vezes, somos só nós mesmos que estendemos a mão, né? Então, é certo dizer que os direitos humanos dos encarcerados, digamos assim, foi a tua primeira paixão. Isso. Digamos assim, te encantou para você rumar a esta área do direito. Isso, foi exatamente isso. Bom, eu vou fazer aqui um gancho, olha só. Como que a Bracrim entrou na tua vida? Você é presidente da Bracrim Tocantins, não? Sim. Muito. Como a Bracrim entrou na tua vida e quais os teus ideais com questão à nossa associação? O que você pensa? Qual é a tua ideia? Como é que você concebe isso? Bom, eu agradeço até hoje ao meu marido, né? O meu marido sempre foi um grande incentivador dos meus estudos e ele quem recebeu no e-mail dele um convite para participar do EBAC lá em Curitiba em 2016. Eu estava com 1 ano de formada então. E ele me encaminhou o e-mail e falou, olha, eu acho que isso aqui te interessa. Eu li ainda em Curitiba, a minha avó mora aí em Curitiba, né? Daí eu falei assim, nossa, que legal. Quando eu vi a programação toda, os nomes que estavam ali, eu falei, não é possível que exista um evento desse. Então, eu corri para me
me inscrever. E quando eu fui me inscrever, estava lá, associe-se. Eu falei, mas me associar a quê, né? Eu estou me inscrevendo num evento. E daí fui procurar saber o que era aquela associação. E quando eu vi o que era a associação, imediatamente, junto com a inscrição, eu já me associei à Abracrim. Não sabia direito o que era, não conhecia ninguém que fosse associado da Abracrim, não, confesso que nunca tinha ouvido falar da Abracrim. Então eu fiz a inscrição e fui para Curitiba. E esse evento me marcou demais, porque eu lembro na abertura, o Luiz Flávio Durso, né, fazendo a abertura, depois logo em seguida o senhor falou uma frase que me deixou marcada pro resto da vida. Eu falei, é exatamente aqui que eu tinha que estar mesmo. O senhor disse assim, quando o senhor começou, é preciso um coração forte para exercer a advocacia. E isso me tocou muito. Eu falei, realmente precisamos, né? E eu falei, eu acho que eu tenho esse coração forte. Sim, mesmo. Eu vou enfrentar isso, sim, eu vou para a advocacia criminal. E depois veio o Tessinense Silva, o Roberto Batoque, o Juarez Tavares, o Lênin Streck, e eu fiquei impressionadíssima com aquele evento, né? Eu falei, nossa, tantos que eu estudo, tantos doutrinadores aqui, eu estou aqui compartilhando, né, de toda essa experiência deles na advocacia. E depois teve uma outra palestra também da Priscila Plachá, eu acho que é assim que se pronuncia. Priscila Plachá, agora desembargadora pelo 5º Constitucional aqui no nosso Tribunal de Justiça do Paraná. Valorosa. Pois é, ela fez uma palestra da mulher advogada criminalista. E cada vez mais eu fui me encaixando ali naquele ambiente, apesar de me sentir ainda um peixe fora d'água, mas eu fui me encaixando cada vez mais nessas falas, nessas palestras, no que vocês diziam ali, e nunca mais perdi nenhum embate. Veja, eu tenho aqui uma pergunta que pode ser a última, porque também podemos prosseguir, mas o contorno já está traçado. Olha, pela Abracrim, vivendo assim a experiência de ter contatos em todo o Brasil. De repente, a Cibele assume o compromisso com a Abracrim em Tocantins, e a Cibele fica a pessoa que tem, então, de uma hora para outra, abre assim, um leque de contatos em todo o Brasil. A pergunta é, como é que isto, assim, assentou dentro de você? Qual a tua mensagem que você vai deixar, né? Para ficar constando no acervo histórico de hoje, o que você tem a dizer a todos os presidentes, a todas as presidentes, colegas tuas de todo o Brasil, aos jovens que estão se associando, ao Conselho Superior, que é composto de nossos ex-presidentes e fundadores da entidade? Qual é, assim, a tua mensagem que você vai deixar? Como é trabalhar com o Brasil todo? Esse contato que você tem com todos os presidentes estaduais, você é muito ativa. Eu pergunto a você, qual a mensagem? O que tema? Olha, pode ficar à vontade, não temos um horário específico. Fale muito disso e deixe a mensagem do teu coração recomendar. Bem, primeiramente sobre esse contato que nós temos com todos os advogados criminalistas do Brasil, isso é uma coisa formidável, que eu sempre falo aqui para os nossos associados do Tocantins, né? Quando entram, esse contato que nós temos, esses espaços de discussão, tudo que vocês trazem de conhecimento para nós e esse tratamento que sempre tive na Abracrim, de igual para igual, é uma coisa que realmente é muito boa, né? Peraí, o Pedro Biasotto está mandando uma mensagem maravilhosa aqui de estímulo a você. Ele está dizendo assim, muito orgulhoso da grande mulher e da grande advogada que é minha esposa Cibele. Pedro, você tem todos os motivos do mundo para se orgulhar da Cibele. E bem no momento em que ela vai falar da mensagem dela para todos os colegas do Brasil, você carinhosamente brinda esta live com teu carinho, com teu amor. Aliás, você também é um grande colega. Cibele, agora, com essa flecha do Cupido, vai lá. Ele sempre surpreende, doutor Elias. Ele é um homem maravilhoso, sempre surpreendendo
mesmo, muito obrigada. Mas a mensagem que eu deixo, doutor Elias, é o que nós, como advogados criminalistas, não podemos esmorecer. Nós estamos passando por muitos problemas, né? Muitos problemas mesmo. Nós temos aí os nossos clientes tendo seus direitos desrespeitados, os direitos humanos desrespeitados, os nossos próprios direitos, as nossas prerrogativas, mas nós temos que lutar ainda, né, contra tudo isso. Nós não podemos, de forma alguma, abandonar essa trincheira, porque, como eu já disse, muitas vezes nós somos os únicos a estender a mão a essa população que precisa dos nossos trabalhos, né? Apesar de sermos, às vezes, até por conhecidos, criticados, né? Somos advogados de bandido, etc., que nem é necessário citar tudo que nós ouvimos. Nós não podemos nos acovardar diante disso, né? Nós temos que fortalecer cada vez mais a nossa associação e mostrar que assim não, excelência, não pode ser assim, não é mesmo? E mais. E que eu acho que nós sempre tenhamos uma voz firme, né, diante, mesmo que sozinhas, muitas vezes estamos, mas que, se puder, que fiquemos juntos, porque é o nosso lema, não é, doutor Elias? Que sozinhos somos fortes, mas juntos nós somos imbatíveis. Então, cada vez mais temos que nos proteger e garantir aos nossos assistidos, aos nossos clientes, que tenham os seus direitos respeitados, não é mesmo? Veja você, em São Paulo, conversando com um colega mais antigo, até por sinal, nos encontramos no fórum, rapidamente, ele bateu nas minhas costas e disse assim: Elias, quando um advogado criminalista está trabalhando, né, a população tem que compreender. E daí ele diz assim: diz na associação, lança alguma campanha na associação que diga assim, olha só, para a gente colher a experiência. Quando um advogado criminalista está trabalhando, sabe quem ele está defendendo? Você. A sociedade. Os direitos fundamentais. Então, exatamente. É a primeira live de tantas, né? Hoje aqui eu estou assim, familiarizando com as regras e com os cliques. Você foi escolhida uma primeira por teus próprios méritos, pela tua própria história, pela tua luta. Então, quero dizer a você, siga sempre essa tua intuição maravilhosa. Você vai fazer muitas coisas boas pela sociedade. A advocacia criminal, nós representamos quem? Quando perguntam num tom jocoso, achando que nós vamos dizer que representamos criminalidade e bandidagem. Não. A resposta é: nós representamos as famílias brasileiras que têm problemas na justiça. Exatamente. Da família acusada de um delito, como vítima também. Muitas vítimas, famílias de vítimas, procuram advogados para promover assistências do Ministério Público e ações de indenização. Enfim, nós representamos as famílias brasileiras. Digo sempre que, quando na Constituição está lá que o acusado tem direito à assistência jurídica e grifo da família, né? Veja só, o legislador constitucional nos equiparou à família dos acusados. Assistência da família e do advogado. Então, é uma missão muito forte. A cruz pesada que você falou que a advocacia carrega, ela foi colocada nas costas da advocacia criminal pelo legislador constitucional. Ele pensou assim, no momento na prisão de uma pessoa, quem que eu quero do lado dela? A família que ama aquela pessoa e os advogados e advogadas que nenhum vínculo tem com o Estado. Nós somos os fiscais de que aquele ato vai sair dentro do espírito do legislador constitucional. Então, você retrata isso. Você é essa garantia que a nossa Constituição idealizou. Então, quero dizer a você, a Abracrim se orgulha muito da tua participação. Vamos ficar juntos e transmita a toda a tua família um abraço carinhoso, meu aplauso a você. E
diga ao teu marido que a homenagem que ele fez a você foi lá do fundo do coração. Fiquem na paz, sigam, e quero agradecer a todos aí que estão conosco. Lembrando, obrigada. Para o acervo histórico, teremos um link. Você pode disponibilizar com seus amigos, nós vamos disponibilizar no nosso sistema Abracrim. Fica este registro, então. Cibele Biasotto, presidente da Abracrim Tocantins. Muito obrigado e em frente. Em frente. Um abraço, doutora Elias. Muito obrigada por ter sido aí a primeira convidada. Ok. Muito me honrou. Finalizando aqui. Um abraço. Tchau.